Meus queridos, meus amados, como estão vocês? Um forte abraço a todos vocês. Meu nome é João, para os que não me conhecem, esse aqui é o canal, é a maneira que o Senhor transmite também, um dos canais que o Senhor transmite a mensagem dele ao mundo. A todos que ouvem, então, isso aqui é o canal. E um forte abraço a todos vocês, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E interessante hoje, amado, tá menos 5 graus aqui, eu saí para fazer uma compra com a minha esposa, olha só. E os dedos dos meus pés adormeceram. Olha só o frio que estava. Já voltei aqui para casa, coloquei uma coberta em cima de mim, esquentou os pés e parou. Assustei, viu? Primeira vez. A primeira vez. Está muito, muito frio aqui. Eu já estava frio aqui, eu esqueci de me esquentar, já saí lá fora, peguei o vento. Foi terrível. Então, amados, aqui está o novo sonho. Esse é o sonho que o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré selecionou no sábado passado para passar no dia de semana, dessa semana. Eu escolhi hoje. É realmente inacreditável, muito, muito bom. Isso aqui é uma coisa nova que eu estou fazendo, amado. Eu estou colocando agora em todas as mensagens do Senhor, eu estou colocando aqui a minha gravação. E olha só o tanto que eu era mais bonito. Eu perdi um pezinho, não é verdade? Muito, muito interessante esse sonho, vai ser um pouco claro, mas um pouco longo, mas eu tive o pressentimento que o Senhor... nessas conversas que a irmã tem com o anjo e tudo mais, há muito, muito o que tirar, sabe? Muito, muito o que tirar, o que o Senhor tem para ensinar. Vamos começar logo, vai ser um pouquinho longo, mas aqueles que estão vindo vão adorar essa mensagem. 3 subsonhos divertidos e Rafael é o arcanjo. Olha que maravilha que o Senhor tem escolhido aqui para nós, hoje, recebido 6 de dezembro de 2020. Ela, a irmã, começa: obrigado, Pai, por tudo que você fez por nós, obrigado pela minha família e amigos, obrigado pela incrível demonstração de amor. A nossa irmã sempre começa assim. Avanço é o nome do anjo, é o nome do anjo, então aqui avanço com avanço, então ela quer dizer aqui, ela avançando com o anjo chamado avanço. E ela, um anjo o Senhor me mostrou 2 oliveiras, no entanto, em vez dos ramos se cruzarem para se encontrar, como de costume, os ramos correram paralelo a um grande rio, e aquela vez esses galhos. Eu vou passar um pouco rápido aqui, mas aos novos, por favor, os mistérios de Deus, vocês vão no mistériodedeus.com, lá vocês podem escolher história de amor de Jesus, e aqui está, amados, o Senhor rasgou o coração dele, glória a Deus para todos nós. Aqui está 20 anos de sonhos aqui, amados, 20 anos de sonhos, glória a Deus, muito obrigado, Senhor. Então aqui ela dá esse exemplo, ela fala nos ramos ao rio, enquanto ela via 2 ramos de planta correndo no rio, havia pastos de todo tipo, eles estavam morando nos galhos, alguns amontoados dormindo. A nossa irmã adora a natureza e eu também, apaixonado pela natureza. Em contraste, os ramos ao norte do rio tinham folhas exuberantes, quer dizer, um lado estava bem exuberante, bem rico, bem vivo, e outros estavam dormindo assim mais quieto. As árvores estavam cheias de vida e muito esperto, havia muitas variedades de pássaros, todos lindos, e até mesmo alguns transparentes, como vidro. Olha só os pássaros como vidro. Falei com o anjo sobre o que estava vendo, e ela falou: o que são esses pássaros? Eu não consigo conhecê-los. Ela conhece pássaros, ela conhece muito bem os pássaros, mas ela não conhecia. Em vez de palavras, um anjo colocou a mão no meu ombro e falou em um assobio. Todos os pássaros de ambos os lados acordaram dos 2 lados do rio. Esse anjo, ele não fala, ele só subia mais. Ele era o avanço. Ela vai perguntar por quê. O nome dele é avanço, deve ser letra maiúscula aqui. Ele então assobiou uma canção de louvor e todos os pássaros assobiaram com ele em uníssono. Ele então moveu a sua mão. Ele estava segurando um tipo de chama como uma lanterna. Então eu vi os pássaros do sul voar para o norte, os pássaros do norte para o sul. Quando o sol começou a nascer, a cor do céu mudou de dourado para um azul profundo. Aqui é a razão que eu estou lendo, amado. Ela está vendo o céu, e eu acredito que o Senhor quer mostrar cada vez mais o reino dos céus para todos nós. Os pássaros, então, pousaram em todos os braços de ambos os lados do rio. O anjo, então começou a assobiar a música mais bonita, uma nova música. Os pássaros cantaram com ele em camadas e em diferentes oitavas. Era uma orquestra sobrenatural. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Avanço deu um tapinha no meu ombro
estendi a mão para abraçá-lo. Olha que lindo, né? E ela fala, você me ajudou a subir a escada através das guerras das trevas. Um sonho dela, ela estava indo para o céu e estava vendo guerra dos dois lados. E esse anjo avanço ajudou ela a passar a subir nessa escada e chegar no céu. E ela fala, você me ajudou a expulsar o dragão ameaçador e me ajudou a chegar a Jesus. Ele acenou com a cabeça como um não. Ele sorriu e apontou para Deus enquanto acenava com um sim. Quer dizer, ele apontava para Deus assim, enquanto acenava para um sim. Ela falou, opa, sinto muito, eu sei que foi Deus que tem te designado. Você vai ver aqui, amados, os anjos nunca aceitam como sendo eles que fez essas coisas para ela. Nunca você vai ver que eles nunca aceitam. E aqui realmente é para nós uma lição de humildade e de gratidão. Nós sempre devemos agradecer ao nosso Deus, sempre dar glória a Ele, nunca esquecer disso. E é fácil esquecer, né, amados? Eu mesmo, eu sempre me coloco, quero ficar nessa posição, né, de sempre pedir ao Senhor e falar para o Senhor o que eu quero fazer. Eu sempre quero estar nessa posição, mas eu ainda esqueço, ainda tomo muitas decisões sem consultar Ele primeiro. Mas eu quero parar com isso também, tá? O Senhor falou para nossa irmã Irinha um tempo, falou, eu sou Deus das grandes coisas e das coisas pequenas. Entretanto, as coisas pequenas a gente não invoca a Deus. E Ele quer que nós invocamos Ele. Continuando aqui, ela falou, sinto muito, eu sei que foi Deus que tem te designado. Ele sorriu e me abraçou novamente. Avanço, por que você não fala? Ela perguntou para o anjo. Eu poderia ouvi-lo de repente, embora ele falasse sem palavras. Às vezes as ações mostram o amor de Deus mais do que as palavras. Glória a Deus! As ações mostram mais o amor que você tem a Deus do que as suas próprias palavras. Nossa, o anjo continua. Alguns foram feridos por palavras e até mesmo as palavras de Deus são usadas como armas. Quem não sabe disso, levanta a mão. Todo mundo sabe disso, né? Todo mundo sabe que a Bíblia, as palavras de Deus, foram e estão sendo usadas erradamente para humilhar as pessoas. Quem não sabe disso, né, mas principalmente vindo dos pregadores, etc, etc, etc. Muitos, o Senhor já tem falado disso várias e várias vezes. E acontece que sim, muitas pessoas têm sido feridas pelas palavras de Deus, do jeito que as pessoas usaram as palavras. Daí a razão que o nome do Senhor foi blasfemado entre os gentios, por causa das pessoas que falavam essas palavras erradas e agiam erradamente, e os gentios olhavam a pessoa e falavam, eu não quero nem saber do seu Deus. Se o Deus que você fala, isso que você está falando, é isso, do jeito que você age, eu não quero saber do seu Deus. Isso tem acontecido por milhares de anos. Milhares, mas não vai acontecer mais quando o Senhor levantar esses 144 mil que é a igreja dele. Não vai acontecer mais. Glória a Deus. Eu alcanço as crianças em assobios, falou o anjo, falo com eles em mistérios enquanto eles asseguram que Deus está com eles. Eu os mantenho longe das mentiras do dragão. O anjo continua, eu também trago presentes de milagre de Deus para os seus filhos. Ela falou, estou muito grato com a sua presença, estou tão agradecida. Antes que eu pudesse terminar, ele assobiou para me parar e apontou para Deus. Novamente, aqui está, os anjos não pegam esse tipo de gratificação. Tudo vai para Deus e Deus somente. Nós devemos ter esse tipo de atitude. Tudo que acontece conosco, tudo que nós faremos, todo o agradecimento deve ir para o nosso Deus somente. Somente, amados. Vamos ser igual aos anjos aí. Continuando o avanço, falou, eu te entrego de um estado a outro, da tristeza à alegria. Isso aqui ele não está falando, tá? Ele só sabe assobiar, mas a nossa irmã ouve essas coisas saindo dele, né? Eu te entrego de um estado a outro, da tristeza à alegria, da doença à saúde, da estagnação à descoberta, e por meio das orações que Deus me ativa. Aqui está, amados. Aqui está a razão que Deus fala, ore, ore, ore. E você tem que orar. É claro, o Senhor faz tudo também baseado na misericórdia dele. Ele olha uma situação e pelo próprio nome dele, pela própria misericórdia dele, ele pode tomar, ele sempre faz isso, toma uma decisão, mas é através das orações. E aqui você vê que o anjo ativa o avanço, Deus ativa ele toda vez que há orações por meio
das orações. Não esqueçam de orar e pedir, amados. O anjo continua: quando a criança está em perigo, Deus me envia para administrar a paz. E o anjo fala: Deus tem me enviado muitas vezes para você, para todos nós, amados. Ela fala: por que você está me mostrando isso? O que aconteceu? O anjo fala: Deus está prestes a responder a todas as suas orações. Isso aqui foi em 20 de dezembro. Deus já está há muito tempo esperando para responder as orações. Ele tem mais ansiedade de trazer o exército dele e ver a noiva dele do que nós, amados. Mas muito mais. Ele então sorriu para mim e assobiou, seu apito me acordou. De repente foi quando ela acordou. Ela não conseguiu, eu sentei, eu estava muito cansado nos últimos dias, eu tenho estado sem fôlego e tonta. Às vezes eu senti até consolo quando eu li isso, porque eu tenho estado em tonto, isso é novo para mim. Eu tenho estado em tonto muitas vezes, às vezes eu até tremi quando não podia fazer exercício, etc. Como vocês sabem, eu sofro do coração. Então, isso me deu até um consolo, né? Que a nossa irmã também tem essas tonteiras. Ela fala: eu fiquei tonta quando me levantei, eu deitei de novo na cama e adormeci de novo. Então, aquela vez, as finanças de uma casa, de uma cidade foram restauradas por Deus. Você vai fazer isso também, amado. Tudo isso você vai fazer, amado. Era um dia ensolarado. Eu e meu marido estavam dirigindo na Interestadual. Aqui eles já estavam transformados, fazendo essas viagens. E ele olhando, elas passando por essa cidade. E ela fala que é um trecho aqui em Oregon, que é o estado abaixo aqui do meu. Eles estavam viajando para o leste, logo ela chegou a uma cidade que não existe na realidade, na vida real. Então, esse aqui é no sonho dela. A cidade consistia apenas de fachadas frontais. As ruas estavam em grande padrão. Algumas fachadas de prédio pareciam estar caindo. Eram apenas vitrines. Eu pude ver 2 postos de gasolina separados. Ambos tinham placas vermelhas com letras brancas que diziam Petrogás. Nós decidimos sair da rodovia e entrar na cidade para ver o que tinha acontecido com a cidade. Parecia que a cidade tinha sido uma cidade de 20 mil habitantes ao mesmo tempo. Então eles estavam passeando na rodovia, viu essa cidade e decidiu sair para entrar na cidade, porque a cidade estava em calamidade. Havia um posto de gasolina e parecia aberto. 2 ônibus cheios de turistas pararam ali também. Isso me surpreendeu porque não havia nada para fazer ali. Enquanto meu marido enchia nosso tanque, entrei no posto de gasolina. Para minha surpresa, ele se expandiu de volta para o que parecia ser um salão de banquetes anexado a ele. Assim que ela entrou, então, no posto, ela viu que tinha um salão de banquete anexado ao posto. No salão de banquete, houve uma venda de garagem gigante e uma placa dizendo às pessoas para nos fazer uma oferta. O salão de banquete estava bastante movimentado enquanto eu caminhava. Resolvi perguntar à mulher da área de pagamentos o que tinha acontecido com a cidade. A mulher então falou que a cidade dela tínhamos uma cidade linda, não havia problemas para ninguém. Um homem mau então veio à cidade e se ofereceu para comprá-la. Nenhum de nós queríamos vender a nossa cidade, então ele nos deu uma opção. Ele nos disse que tinham de pagar a ele 50 mil, acredito, dólares por negócio para mantê-la, sabendo que nenhum de nós tínhamos esse dinheiro. Ele então nos ameaçou que se faltasse o pagamento de apenas de um negócio, ele destruiria a cidade inteira. Ele nos deu 3 meses. Enquanto chamamos as autoridades, ninguém veio nos ajudar. Quando chegou o dia 88, na semana final, tínhamos chegado a quase 3 milhões de dólares necessários para manter nossa cidade, já que todas as empresas haviam levantado fundos. Mas o que aconteceu? A mulher falou: o empresário da Petrogás, do dono das duas gás, seus 58 mil, pensando que era tudo que o homem mau precisava. No entanto, o homem mau realmente exigiu o dobro disso, era 58 mil para cada uma das suas localizações. Quer dizer, ele tinha 2 postos de gasolina e tinha de pagar o dobro. E ele não pagou? Não sabia, eu acho. Porque tínhamos mais o homem mau, então, desculpa, porque não tínhamos mais, mal traduzido aqui, o homem mau enviou um exército. Ele destruiu toda a nossa cidade. Ele matou todos aqueles que tentaram lutar, até as mulheres e crianças. Seu exército deixou apenas alguns sobreviventes
junto com a fachada dos edifícios, a fim de enviar uma mensagem para outra cidade. Quer dizer, o homem mau destruiu essa cidade e deixou destruída, servir como exemplo para outras cidades. E ela perguntou, e os 3 milhões de dólares que eles tinham arrecadado? Ela falou, ele considerou isso como um pagamento, como um cidadão soberano. Olha só, ele roubou o dinheiro e destruiu a cidade. Amados, vocês vão ver isso em sua caminhada nessa terra, nesse mundo, quando chegar o seu tempo da colheita. O Senhor vai estar em você, o Senhor vai você vai ver aqui, o Senhor vai guiar vocês. A mulher agora estava em lágrimas, isso realmente puxou as cordas do meu coração. Saí e contei ao meu marido tudo que ela havia dito, nós dois ficamos muito chateados. Decidimos subir uma pequena colina que dava para a área. Uma vez lá, chegamos a Deus, clamamos a Deus em nome dessa cidade, oramos para uma restauração completa. Isso você vai fazer, olha só a resposta do nosso Deus. Assim que terminou nossa oração, ouvimos um som de estrondo no chão e um estrondo de trovão. Os céus se abriram e pudemos ver um grande exército de anjos descendo sobre a área. Eles estavam restaurando a área e tornando ainda melhor do que antes. As ruas agora eram feitas de paralelepípedos requintados. As luzes das ruas eram tão pitorescas. As fachadas das lojas foram transformadas em lojas cheias e totalmente abastecidas. Haviam plantas e fontes por todo lugar. Formaram-se igrejas de pedra, com belas torres sineiras. A cidade era tão bonita quanto a cidade de Taurupe, no estado de Colorado, se não mais. A cidade deve ser muito bonita, né? Eu não conheço Taurupe. Estávamos tão animados, vimos anjos erguendo uma cerca invisível que o inimigo não conseguia atravessar. Em seguida voltamos para a cidade. Quando chegamos havia choro e alegria. Dissemos a Deus que Deus tinha ouvido os seus clamores. Aqui está. Você sempre dá a gratitude a Deus, porque é Ele, amados. Milhares entregaram seus corações a Deus naquele dia. Aqui está, aonde o Senhor tem falado várias vezes que o grande número de pessoas ser resgatada vai sempre acontecer no momento certo, né? Aqui você vê pessoas em desespero, as pessoas com fome, etc. E o Senhor veio e foi o Salvador deles. E aí eles voltaram ao Senhor. Aí o Senhor fala, é por isso que Ele não está aqui agora, nesse momento, nesse momento de fevereiro 2023, não está tendo restaurações porque não chegou o momento certo, o momento do caos, desespero. Ou seja, o Senhor falou, nesse exato momento, não tem ninguém procurando um Salvador. Quando chegar essa situação, eles vão estar. O povo então dedicou a cidade a Deus para os seus propósitos. Deus também restaurou suas finanças individuais, dando a cada um 3 vezes mais do que haviam pedido. Glória a Deus! O marido dela falou, então agora eu gostaria de fazer uma visita ao chefe da máfia, aquele que causou o estrago, né? Os dois então riram, foram para a cidade do norte, a cidade de Spokane. Spokane é mais ou menos 1 hora daqui, amados. No estado de Washington, que precisa de uma boa restauração. Nós dois rimos, logo cruzamos o rio Colômbia, é do estado de Oregon para o nosso estado aqui, para o estado de Washington, e o sonho aqui acabou. Então aqui está a razão que eu estou lendo para você, que eu acho que o Senhor quer mostrar para você, assim como Ele sempre mostra nos subsonhos, né? A restauração da cidade, das pessoas, e as pessoas se voltando a Ele. Subsonho 3, que os meninos sejam meninas. Olha só que tristeza, isso está acontecendo. Eu era jovem e estava em uma cidade distante, estávamos nos reunindo para um evento da igreja jovem, no entanto não podíamos mais chamá-la de igreja, em vez disso chamamos de o evento da escola preparatória. Nesse tempo aqui você não podia chamar os lugares mais de igreja. E eu conheci alguns dos pastores, enquanto eles eram jovens e modernos, eles tinham muito pouca substância espiritual em suas mensagens. Olha aqui está. Isso vai ser para você, amados, vocês eleitos, vocês vão ensinar aos pastores a ter intimidade com o Deus dele. Vocês vão ensinar isso aos pastores, sim. Logo recebemos roupas para nos distinguirmos dos outros participantes. Eles também serviram ao propósito de dar uma mensagem universal às autoridades locais de que éramos uma escola preparatória com atividades ao invés de uma igreja. As autoridades locais não podem saber que é uma igreja.
O suéter que recebi era azul profundo com detalhes em amarelo e ouro. O suéter estava abotoado e tinha uma etiqueta rotulando como novo. Ela que fala, pareceu enganador, porque pensei que tinha pago por um novo suéter. Quando confrontei um dos pastores, ele me disse que eu não estava sendo grata o suficiente e que ele não gostou de ter sua autoridade questionada. Olha só, os pastores não gostando de ter a autoridade dele questionada. Olha só, isso aqui, no momento já da grande tribulação, ou chegando à tribulação, você vê aqui que os pastores estão com esse orgulho, né? Orgulho tremendo, né? Continuando, enquanto olhava em seus olhos, eu poderia dizer que ele estava mentindo para mim. O Espírito Santo me disse para parar por enquanto, então eu fiz. Aqui está, mas quando você andar, você vai ser direcionado pelo Espírito Santo, que vai conversar dentro de você e vai te direcionar. Aqui está no momento, o Espírito Santo pediu para ela para não encarar esse pastor mentiroso e orgulhoso. Continuando em seguida, parti para um vestuário num banheiro, onde poderia tocar esse suéter do outro lado da rua. Desse enorme parque havia um hotel. Decidi usar o banheiro desse lugar e olha só o que ela viu. Ela não estava preparada para ver, olha só o que ela viu. O banheiro estava muito movimentado. Eu esperei pela minha vez. E enquanto esperava, fiquei em choque com o número de homens saindo do banheiro, pois estava claramente rotulado como banheiro feminino. Decidi me trocar rapidamente em uma cabine e sair o mais rápido que pude. Logo, eu estava no banheiro, ela entrou rápido nesse banheiro, estava coberto do chão ao teto com ladrilho rosa. Não há dúvida, ela falou, que era um banheiro feminino. Fiquei enojada com o que estava testemunhando, então decidi sair. Fui até o balcão da portaria e perguntei sobre o banheiro. E ela falou, o banheiro não é masculino? Porque há tantos homens no banheiro feminino. E olha o que o atendente falou, bem, as mulheres ainda podem usar as instalações, mas o hotel não assume mais responsabilidade pelo que ocorre lá. Olha só, você vai ver o que vai acontecer aqui. E a nossa irmã falou, não existe nenhum lugar seguro e privado, mas a atendente falou, por onde você andou? Nós não somos capazes de questionar o que vemos ou ouvimos. Os homens podem ir aonde quer que o declarem. Eles são livres. Olha só o que está acontecendo nesse mundo, né? Os homens fazem simplesmente o que querem. Eu não sei se fala as mulheres aqui também, mas com certeza os homens. E continuando, fala, então, em outras palavras, não há mais lugar seguro. E ela falou, não, aqui não, nessa cidade. A irmã pergunta, então, simplesmente não parece certo. A atendente fala, venha, olha aqui. Ele começou é ele, não é ela, é ele. Ele começou a me levar até um salão de esporte. No saguão do hotel havia várias televisões dos Jogos Olímpicos de Verão programados para começar em Tóquio na sexta-feira, 23 de julho de 2021. E terminando em domingo, 8 de agosto de 2021, estavam na tela de televisão. Olha só o que ela estava vendo. Eu estava assistindo a uma cerimônia de premiação de natação. O banner dizia 50 metros livre de 21. No entanto, em vez de mulheres, eram os homens em trajes de banho de uma só peça para mulheres. Quer dizer, os homens estavam vestidos de mulheres. Todas as pessoas que receberam medalhas, ou seja, medalhas... isso aqui eu falei em ver quando eu estava traduzindo. Medalhas eram, na verdade, homens. Isso está acontecendo aqui. E eu vejo aqui nos jornais aqui, homens ganhando corrida, quem ser de mulheres, mas eles falam que são mulheres. Homens ganhando corrida de natação, e é corrida feminina, e eles falam que eles são femininos. Isso eu vejo agora, e é nojento como a irmã fala aqui, tá? Eu abro o jornal, já vejo lá a palavra, né? Eu não quero falar isso porque o Senhor também ama todos nós, mas há aqueles homens que se dizem mulheres e correm contra as mulheres para ganhar. Eu acho, me perguntar, então essa é covardia, não é isso? Mas aqui está acontecendo, isso está acontecendo hoje, como te falei, eu sou testemunha disso, eu vejo isso acontecendo aqui e eu vejo nos jornais, tá? Ela fala, qual é essa data? Ela fala, é 2 de agosto, ela fala, sim, estou bem, isso simplesmente parece errado, e ela fala, bem, o Deus é o único que pode solucionar isso, o atendente fala, e a irmã fala, eu concordo. Então ela fala, você pode se trocar na sala do zelador, tem uma fechadura, e você pode ficar lá por 5 minutos. E ela falou, serei menos do que isso.
E aqui ela tem feito isso, acaba esse sonho dela. Ela fala, note sobre os subsonhos, o que é mostrado nos subsonhos pode ou não ser como coisas que se traduziram na vida real. E aqui a Clara falou em 2020, isso não estava acontecendo há 3 anos atrás, mas hoje está acontecendo, amados. Então, aqui é confirmando, ela levantou às 10h30, era muito tarde para mim, e não é nada meu. Decidimos, depois de me vestir, decidi sair e ver se a tempestade havia afetado o nosso quintal. Então ela saiu para olhar essas árvores. 2 árvores dela tinham caído no quintal dela. E ela continua falando, estamos em dezembro agora e tem estado mais quente do que o normal. E ela fala, mesmo assim, pai, e a situação do mundo, então ela aqui está orando ao mundo. O mundo ficou completamente louco, não faz sentido, não parece normal. O inimigo acredita que ele é inteligente, seus planos passarão despercebidos. No entanto, você vê tudo, ela orando para o Pai, por favor, levante-se, ajude-nos, cure-nos, mande-nos e fortaleça-nos, por favor, faça isso para nós, no nome poderoso de Jesus Cristo. Eu estou com medo, isso é assustador. Ontem marcou 3 anos desde a morte repentina do meu pai terreno, em Nápoles, no estado da Flórida. O pai dela morreu, físico, né? Tanta coisa mudou desde então, sim, muito tem mudado nos Estados Unidos nos últimos 3 anos, amado. Tem sido tão tumultuado, o mundo tem mudado. E ela fala, Deus Pai, ó meu Criador, você está preparando o cenário para o início da revelação? Sim, o Senhor está preparando. No entanto, por favor, não se esqueça do seu povo. A mídia zomba das pessoas que te amam. Os cristãos são ridicularizados e odiados. Eles são torturados até a morte em muitos países no exterior. Sim, isso está acontecendo e vem acontecendo há muito, muito tempo. As igrejas estão sendo fechadas, as pessoas estão sendo queimadas até a morte em suas casas. O governo agora está convocando que não haja reunião familiar no dia de Natal. Isso está acontecendo, amados. Principalmente no ano passado, eu vi falando isso aqui. O governo não pedindo, e eles usaram a doença. Não reúnem as famílias, usou a doença para isso. A maior taxa de suicídio é durante o Natal. Pelo que vejo, o inimigo está vencendo a guerra do Natal, mas realmente a guerra contra os cristãos. Aqui, então, o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré fala, Erin sobe aqui quando ele começa a ter uma interação com ela, e aqui ela estava lá fora, no quintal dela, o som da água correndo em nosso riacho, era muito alto. Olha, realmente é lindo isso, né, amados? Ontem a água estava marrom. Hoje, depois da tempestade repentina e o derreter rápido da neve, é a época da neve aqui em dezembro, a água estava clara. Olhei para o lado da água, onde normalmente fica a ponte, em vez disso pude ver as 2 árvores que foram arrancadas ontem à noite. O vento arranca as árvores. Eles caíram, elas caíram em segurança de nossa casa e não causaram danos, você vai ver por quê. E ela ficou grata. E aqui ela ora ao Senhor, Senhor, por favor, não espere muito. As coisas ficaram tristes e sombrias. Então, embora devemos ter uma grande alegria agora, as coisas estão ficando sombrias e apreensivas. Pai, o livro de Judas já é um grande relato do que está acontecendo agora. Quando você vai justificar o teu povo, as lágrimas agora corriam pelo meu rosto. Senti uma mão em meu ombro. Eu olhei para cima e era Rafael, o nosso arcanjo. Rafael, ele sorriu, ele é engraçado, Rafael. Já estamos aqui 28 minutos, amados. Segura o barco aí, eu vou terminar, já está acabando. Rafael fala, parece que a água está baixando. Isso é bom, eu tenho sido chamado por Deus para responder algumas de suas perguntas e lhe trazer paz. Ela fala, obrigado, minha voz falhou e fiquei baixa. E o Rafael fala, parece que você perdeu a voz. Engraçado. Ela fala, eu comecei então a chorar, e ele fala, mas agora encontrei suas lágrimas. Ele sorriu. Eu estou muito triste, meu coração está sofrendo, você me visitou em meus sonhos apenas alguns dias. E ele fala, você quer dizer que Deus me enviou. Aqui eu acabei de falar, já que os anjos não pegam essa glória para eles. Nunca pegue, nós devemos ser assim, amados. Quando você andar no mundo e fala, você está aqui, você sempre fala, não, eu fui enviado por Deus. Quando o pessoal agradeço por você ter me curado de minha doença, não fui eu que te curei, foi Deus que te curou. Quando você chegar no lugar, muito obrigado por você ter vindo, você fala, não, eu não vim aqui, o Senhor me enviou aqui. Sempre, sempre, amados, dê glória a Deus. Sempre, sempre dê glória a Deus por tudo. Porque é Ele, é Ele. E Ele me cutucou, então ela falou, sim, claro, eu estava me instruindo. No entanto, agora quase não consigo me lembrar, ela só me lembra de aprender várias coisas. No entanto,
Eu não tinha nenhuma lembrança disso ao acordar. O arcanjo Rafael fala, Deus ama a sua alma porque Ele te criou. Ele ama o que Ele criou em você. Cada um de vocês, Deus criou você, amado, e te moldou desde o ventre da sua mãe. Ele ama no que você busque. Ele ama no que você busca. Desculpa, aqui seria busca, né? Eu traduzi aqui, busque. Ele continuamente, em todas as coisas, aqui está novamente, eu pessoalmente tenho que buscar o Senhor em todas as coisas, principalmente as que eu tomo decisões, como por exemplo, estou pensando hoje em tirar férias a semana que vem, né? E buscar o Senhor em todas essas coisas, mesmo nas coisas pequenas, ele falou. O Rafael continua, você então percebe que tem um inimigo de sua alma, o oposto de seu Salvador, seu Senhor. Eu também conheço essa entidade, ele conhece Satanás, já que ele não reside mais no céu e não tem mais acesso às cortes de Deus, ele agora está aqui e busca sua vida, busca a vida de todos vocês. Ele agora entende que é Jesus que tem as chaves da vida e da morte. Como tal, o seu plano principal agora é roubar a sua alma antes da sua morte. O maligno está aqui para roubar a sua alma antes que você morra, amado. Olha só, o seu plano, porque quando você morrer, você vai para o Senhor, né? Se você ama o Senhor. O seu plano é convencer os filhos de Deus de que Ele ama sua alma e não Deus. Sim, há vários no mundo que acreditam que Satanás ama você mais do que Deus. No entanto, continua o arcanjo, como você tem notado que tem ficado cada vez mais difícil para ele assegurar a língua dele por muito tempo, a arrogância e a sua autoedificação dele logo aparece. Aqueles que Deus tem chamado, agora e aqueles que oraram por sabedoria, estão vendo este inimigo do homem preparando o seu caminho. Um caminho, sim, aqueles que tem orado ao Senhor, o Senhor tem dado esse discernimento e ele vê o inimigo preparando o caminho dele. O arcanjo continua, eu sei que é desanimador testemunhar o aumento do mal conforme ele constrói suas várias fações. No entanto, isso eu posso lhe falar, porque a maioria dos olhos das pessoas estão velados, eles realmente não têm compreensão. Então, há muitas mensagens que eu tinha falado aqui para vocês, eu achava que era para o mundo, mas era para a igreja do Senhor, porque a igreja que sabe o Senhor, o mundo não sabe, né? E aqui está sendo confirmado sobre isso. Muitos dos subsonhos eu achava que era para o mundo em geral, mas estava sendo para a igreja, né? Para mostrar. E também para o mundo em geral, ou seja, o Senhor mostrando aqui, principalmente, né? Para as pessoas verem as coisas. O Senhor falou isso, né? Lembra do Senhor passado? O Senhor falou isso que as pessoas, ela falou, Erim, você está aqui para testemunhar e escrever essas coisas para que as pessoas saibam o que vai acontecer e não escolham esse caminho, né, amados? Todos nós estamos parados, falou o arcanjo aqui, todos nós estamos parados até que Deus nos chame para a ação. Os arcanjos estão todos parados esperando o chamado, amado. O que você quer dizer? Então o anjo Rafael fala, na guerra que está acima de você, estamos atuando como uma rede de defesa dos filhos de Deus. Olha que lindo, os anjos estão protegendo você, guerra acontecendo em cima da sua cabeça, amado. Estamos impedindo o progresso do mal até que Deus nos chame para a batalha. Eles estão impedindo que esses malignos venham e acabam com você. Quer dizer, eles só fazem o que é permitido, mas na grande maioria o Senhor não deixa. E eles estão lutando e esperando a chamada dele. Olha só, e anjo Rafael fala, ela fala, porque eu pensei que vocês já estavam lutando. Olha só o que ele fala, existem diferentes estratégias e objetivos na guerra. No momento estamos criando uma linha, uma parede que o inimigo não consegue romper. Quando conseguem romper, nós atacamos novamente. O inimigo então perde terreno e nós montamos uma defesa novamente. Glória a Deus. Ela fala, e se você não estivesse lá? Olha só. E se os anjos não estivessem nos protegendo, amados? Ele fala, não haveria boas notícias. O tempo do fim se aceleraria, a colheita final seria destruída e será ou seria muito pequena. O povo de Deus seria processado e mandado embora para ser morto. Embora haja mais, não é necessário especular sobre isso, só porque, desculpa, vou repetir aqui, o tempo do fim se aceleraria,
a colheita final seria destruída, ou seria muito pequena, o povo de Deus seria processado e mandado embora para ser morto. Embora haja mais, não é necessário especular sobre isso, só porque são planos e conspirações do inimigo, e isso não significa que isso acontecerá. Os planos de Deus são muito maiores, ele ama os seus filhos, alguns têm sido oferecidos à perseguição, e é grande, e tem sido grande a recompensa deles no céu. Alguns deles o Senhor tem selecionado para serem perseguidos, entretanto, a recompensa deles é muito, muito grande. O anjo continua, no entanto, agora é um grande momento, o tempo profetizado por Enoque. Olha só, Enoque, amados, muitos têm problema em saber que os livros de Enoque não são verdadeiros, onde milhares dos eleitos de Deus vão administrar justiça. Os eleitos de Deus, a noiva de Deus, os 144 mil, você vai administrar justiça nessa terra. Olha eu aqui de novo, né? Não você, Deus que vive dentro de você. O nome de Deus tem sido profanado, não acabei de falar isso? As suas igrejas têm sido fechadas, a adoração e orações têm sido silenciadas. Isso aqui é outro profanado. Esse aqui é o que está acontecendo agora, amados. Não do que vem acontecendo por 2000 anos, que o nome dele também foi profanado, mas agora mais ainda, e por isso o anticristo está usando isso para fechar as igrejas de Deus. A adoração e orações têm sido silenciadas, pessoas com sonhos têm se tornado desanimados e quebrados, corrupção, mentiras e roubo agora são aceitos. A justiça é cega quando ela vê através dos olhos vendados, quer dizer, está tudo vendado. Estes são apenas os começos das desgraças, a menos que Deus intervenha. E ela fala, então Deus vai intervir. Ele fala, eu não posso dizer isso porque isso não será benéfico. O Google usou essa palavra, de antemão, nem para você e nem para os seus entes queridos. Essa razão que às vezes o Senhor mantém um certo sigilo de quando ele vem, as coisas que vão acontecer, não é porque, esse grande mistério, o Senhor falou, isso não vai ser de seu benefício. Isso, na realidade, vai te destruir em relação ao homem. Se a gente soubesse quando a data seria, ele explicou isso. Não é para o nosso benefício saber, é para o nosso bem essas coisas, ter sigilo para que não... até as pessoas não venham e piorar o nosso caso, né? Ele falou isso já. Para o nosso próprio bem, ele não fala certas coisas. Senão nós seríamos perseguidos ainda mais, né, irmãos? Pelo homem. O anjo continua, Irene, não se preocupe, um grande presente, um grande plano de Deus em breve será estabelecido. O mal vai fugir. Ela começou a chorar e preocupar novamente. Ela fala, Irene, você está se preocupando de novo? Ele sorriu enquanto me cutucava. Não se preocupe, pois isso só vai deixá-la doente. O anjo fala, agora 2 árvores caíram em suas propriedades ontem à noite, as 2 árvores que caíram. Os anjos que guardaram você impediram que o inimigo destruísse a sua casa, olha só. Foi o inimigo que jogou as 2 plantas no chão, usou a desculpa do vento, mas os anjos não deixaram. Como resultado, as árvores caíram de forma segura e longe de sua casa. Não se preocupe com essas 2 árvores caídas, pois tudo será restaurado em breve. A nossa irmã fala, por favor, continue a nos proteger, a nossa casa e nossos filhos, bem como nossos amigos e nossas famílias. O anjo fala, claro que sim, estamos mantendo a linha como Deus nos ordenou que fizéssemos. Olha que lindo, né? Obrigado, Senhor. E aqui ela fala, obrigado, Rafael. Novamente ele fala, não agradeça aos anjos porque somos dirigidos por Deus. 4 vezes nesse sonho, amados. Dê glória a Deus e a Deus somente. Somos o exército e os anfitriões celestiais de Deus. Agradeça apenas a Ele. Agora, se você quer saber a diferença entre nós e os anjos caídos, bem, eles são amantes de si mesmos, os anjos caídos são amantes de si mesmos. Eles causam o quê? Divisão. Você tem divisão no seu meio, amados? Não é os anjos, não é Deus que está causando isso, é os anjos caídos, claramente falado aqui, mais de 10 vezes nesses sonhos, ou muito mais do que isso, nossa. Eles trabalham para enganar, e é triste mesmo, e eu tenho visto divisão entre os irmãos, filhos de Deus, eu tenho visto isso, principalmente até os profetas de Deus têm causado, aqueles que ouvem vozes, divisões, achando que vem Deus, que Deus começou a causar essa divisão toda, que é Deus que fez isso. Olha só. Os anjos caídos causam divisão. Aliás, divisão, o Senhor chamou o maligno de o rei da divisão. Continuando, ele fala, eles trabalham para enganar,
Eles elevam sua posição com acusações mentirosas contra os outros. A legião de demônios é vasta. Eles gostam de suas falsas narrativas. Eles mentem e adoram a mentira deles. Em contraste, os anjos de Deus não são orgulhosos. Operamos nos frutos positivos do Espírito. Estamos todos sobre os 7 Espíritos celestiais, que é o Senhor. Operamos sob a direção do trono de Deus. Glória a Deus. Agora sinta-se encorajada. Deus está com você. O Senhor está dentro de você por meio do Espírito e você vai ser protegida do perigo. O Senhor está dentro de você nesse exato momento pelo Espírito dele dentro de você. Fique encorajada ou consolada, tudo está prestes a mudar. Olhe ali, um passo vermelho. O anjo Rafael faz isso, se vocês não acompanham isso, ele faz isso antes de ele desaparecer. Ele fala para ele, olha o passo vermelho, Erinha, olha, quando volta de volta, ele não está lá mais. Mas eu ri aqui, ele falou, ele apontou para trás. Dessa vez, Erinha fala, fiquei olhando para ele e comecei a rir. Eu também, amado. Aí Rafael sorrindo. Eu não tenho enganado você, Erin, quando eu disse que havia um pássaro vermelho atrás de você. Realmente havia um pássaro. Ele não estava mentindo. Ela rindo, embora eu saiba que isso é verdade, eu também sei que você só queria que eu olhasse para o outro lado e nisso você tinha ido embora. É isso que ele faz, já fez isso várias vezes. E ele rindo, Rafael rindo, falou, isso foi feito, olha só o que ele fala, amado, morri de rir aqui. Isso foi feito para fazer você e seus amigos rirem. E eu ri aqui demasiadamente alto, amado. Ele fez isso de propósito e eu ri mesmo do jeito que ele falou aqui. E ele fala, funcionou, não é? Funcionou comigo? Ele sorriu para mim novamente. Antes que eu pudesse responder, ele se foi em um instante. Ele desapareceu bem na frente dos olhos dela. Quando olhei para baixo, para onde ele estava, lá estava Bruiser, um minúsculo esquilo vermelho. Esta foi uma surpresa agradável para mim, pois ele é um dos meus animais de estimação favorito e eu não o via há alguns tempos. O esquilo é um dos animais. Foi um pouco longo, amados, você viu porque eu tive de ler tudo, né? É muita coisa que o Senhor está falando para nós e nesse tempo do jogo, né? Que é 40 minutos para ter mais e mais informações, é isso? Um forte abraço, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre vocês. Agradeço ao Pai por essa mensagem e peço ao Senhor santificação dessa mensagem para os seus propósitos e propósitos somente em nome de Jesus. Amém, amados. Até a próxima. Tchau, tchau.